Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Foi. E aí, gata? Oi, gata, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem? Feliz ano novo. É nossa primeira gravação de 2026. Segunda Animada. tentativa hoje. Segunda Já tentativa hoje. tentamos e travou o vídeo. Nem entendo nada de astrologia, mas nem sei se estamos em Mercúrio retrógrado, mas pela manhã a tecnologia nos deixou na mão. Flexibilizamos, né? Mas tá aí uma prova, né, de que a gente é insistente, persistente. Não desistimos. Sim, recalculamos a rota, mas estamos aqui, né? Isso aí. E aí a gente tinha pensado num episódio para a gente falar, se apresentar, falar da nossa trajetória, do que nos move, o que nos conduz, o que faz sentido para a gente. Importante as pessoas saberem quem são as gatas, quem nós somos. Acho que eu não lembro se nós já falamos isso no primeiro episódio que nós gravamos, mas porque o nome Gatas, né? É uma brincadeira nossa. A gente se trata assim, né? Oi, gata. E aí, na hora da gente pensar na ideia do podcast, nós pensamos, então por que não gatas? Né? Já que a gente se trata carinhosamente assim. Por isso, Porque a ideia é que seja quase a sala de casa, né? A nossa conversa informal, os nossos bate-papos, né? O que a gente tem no dia a dia, né? Que é muito mais online do que presencial, porque a gente mora longe. moramos em cidades diferentes, infelizmente. Uhum. Mas isso não nos impede de estarmos muito conectadas. Sim, sim. Há muitos anos. Há muitos anos, há 13, 14 anos, bastante tempo. Então, acho importante a gente gravar esse episódio para as pessoas nos conhecerem, saberem como é que a gente chegou até aqui. Enfim, acho que é essencial, né? Conhecerem um pouco da nossa história, porquê da psicologia junguiana. Então, bora! Começa aí falando um pouco de como é que a psicologia surgiu para você. Tá. A psicologia não foi a minha primeira opção de curso. Na verdade, eu tive algumas dúvidas aí do que fazer, mas por quê, né? Eu quis fazer algumas outras coisas, talvez naquele momento da vida não me foram permitidas. Eu era, acho que eu nunca contei aqui, mas eu era freira. Vou usar esse nome, freira. No meio religioso, esse nome não é muito comum, é mais do senso comum, mas vou usar esse termo porque acredito que alcance o entendimento do maior número de pessoas. Eu era freira, com 17 anos eu saí de casa, fui viver essa experiência de vida religiosa, uma experiência que para mim é muito querida, até apesar de não ter seguido naquele caminho. E aí eu entrei logo depois do ensino médio da escola, fui ali fazendo as etapas de formação, e num determinado ponto, já depois que você faz os votos, que você efetivamente se torna freira ali, você precisa escolher então um curso, mas geralmente um curso que casa com a missão daquela família religiosa a qual você pertence. Mas eu quis ali, eu cogitei fazer tipo artes cênicas, porque de alguma forma eu achava que tinha a ver na minha cabeça. Porque eu era
salesiana, da congregação salesiana, e eu achava, então, que eu poderia, com artes cênicas, trabalhar com a juventude. Uhum. Mas não deu, as superioras da época não gostaram muito da ideia, não concordaram. Também quis fazer educação física, porque eu sempre gostei de esporte, mas também foi uma coisa que uma outra irmã tinha feito, e o curso não tinha sido tão utilizado assim. E aí, então, eu falei, ok, então vou fazer psicologia. Então, ela não foi a minha primeira opção, mas também era muito do meu interesse, apesar de não ser não ser a minha primeira opção. Eu sempre fui muito curiosa a respeito da mente, das coisas que a gente sente. Eu sempre gostei já buscava o sentido das coisas, ainda que muito jovem. Então, casou ali, foi ótimo. Uhum. E aí eu comecei a fazer psicologia numa cidade do interior, Lorena, e fiz o primeiro e metade do segundo ano lá. Foi quando eu decidi sair da congregação, passei por um discernimento vocacional e decidi deixar a vida religiosa e tive que voltar para São Paulo, que é a minha cidade, e decidi dar continuidade ao curso. Só que lá em Lorena, a gente tinha muito pouco de Jung, mas nós tínhamos, né? Porque você também fez formação no mesmo lugar, né? A gente não fez faculdade na mesma época, nem no mesmo lugar, mas a instituição que a Ju começou, que foi a Unisal, foi a instituição que eu me formei em psicologia também. Também. Só que eu, um pouco mais velha, acho que 2 ou 3 turmas, tal. Não mais, né? Tinha umas 3 turmas na frente, talvez. Acho que você começou psicologia em que ano? Eu comecei psicologia em 2006. Não, eu comecei em 2009. 2007 eu comecei. Então, 2 turmas na frente. 2 turmas, né? E aí eu tinha uma professora lá, Rosana Pena, que ela nem dava nada de Jung, mas ela pincelava Jung ali, né, no conteúdo da aula. Ela dava para mim, não sei se para você foi a mesma disciplina, mas para mim ela dava processos psicológicos básicos. 2, exatamente. Sim. E aí, um dia eu estava comentando com um amigo sobre um sonho que eu tinha tido, e aí eu vi que ela se interessou, chegou ali perto de mim, começou a falar do meu sonho. Eu fiquei um pouco encantada com aquilo, porque eu falei, caramba, fez muito sentido para mim naquele momento. E eu tinha tido, como aspirante, como formanda das irmãs, um psicólogo que era junguiano, muito junguiano. Então, esse tema para mim dos sonhos, do simbolismo, eu já tinha um pouco de familiaridade, grudei ali e falei, deixa eu guardar aqui essa ideia. Enfim, voltei para São Paulo, segui aqui com a minha vida, acabei o curso de psicologia, não tive Jung por aqui, nada de Jung. No final, no meu 4º e 5º ano, fui fazer estágio de psicologia clínica, mais em psicanálise, porque não tinha disponível a opção de psicoterapia junguiana, e tudo bem, fiz bem ali, fui boa aluna ali na supervisão em psicanálise, e foi. Quando eu saí, que é aquilo, né, o que você faz, uma coisa é importante falar, né? Quando eu decidi por psicologia, eu nunca tive dúvida do que eu queria com psicologia. Eu queria atender pessoas, era isso. Eu não queria escolar, organizacional. Eu queria psicologia clínica. Essa sempre foi a minha meta. E aí, então, eu falei, e agora, o que eu faço? Bom, a minha única referência em psicologia junguiana é a Rosana Pena, deixa eu ir atrás de Rosana Pena. Ela tinha, então, uma pós-graduação, nem sei se tem ainda, ela tinha uma pós-graduação em psicologia junguiana em São José, e aí foi onde nos conhecemos.
Você ainda Uhum, é precoce, aluna do quinto ano uhum. de psicologia, mas já Quarto ano, quarto, quarto. mas já fazia a pós e foi então que eu fiz a minha formação de psicologia junguiana. E assim, eu sou apaixonada, eu sou muito suspeita em falar. Eu nem vejo a psicologia como uma linha, né, como uma abordagem terapêutica. É o meu modo de olhar para a vida, porque é tão espiritual no sentido de convidar para reflexão e para o sentido do que estamos fazendo aqui, que é o meu modo de olhar para a vida. Eu olho para todas as coisas por essa, sabe assim, com esse óculos. Uhum. Então, o que já faz parte de tudo, não só do meu olhar clínico, mas do meu modo de conduzir a minha própria existência e, inclusive, a minha psicoterapia. Uhum. Eu já fiz psicoterapia em outras abordagens, foram boas, foram importantes. Quando eu estava saindo da vida religiosa, eu fiz com uma psicóloga que ela era psicanalista, foi muito boa para mim, me ajudou demais, foi essencial naquele momento. Mas, enfim, hoje eu não consigo olhar senão com esses óculos. Ou quando a gente amplia, né? E a gente sempre conversa com a psicologia junguiana, Exato, né? exato, exatamente. E não que isso não quer dizer que outras abordagens não sejam importantes e não tenham a sua. Pelo amor, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Necessárias, né? Cada abordagem tem seu lugar, sua necessidade, seu objetivo, sua função, sua identificação, né? É isso, né? E assim, o sapato que serve no meu pé não serve no pé do outro, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas é isso, faz sentido. E depois, logo no final aí da pós, na pós eu já atendia muito pouco, porque eu dividia a clínica com trabalho CLT também. No começo é um pouco difícil para nós psicólogos, né? Principalmente quando a gente escolhe clínica. E já fazia supervisão também, mesmo quando nem tinha paciente, eu mantinha a supervisão ali. Isso era bom para o ouvido, né? Enfim, dava experiência para gente, traquejo com a abordagem. E, e aí, ao longo do caminho, a gente foi buscando outras coisas para nos ajudar a potencializar o nosso trabalho junto das pessoas, né? Acelerar processos. Existem hoje muitas ferramentas que a gente pode usar para otimizar o nosso trabalho mesmo na clínica. E voltando lá, e quando você falou que a gente conversa com a psicologia junguiana, sim, conversamos, e em muitos momentos, dependendo da demanda que nos chega, a gente conversa, inclusive, com alguma outra abordagem também. Eu, Sim. inúmeras vezes, já busquei temas ali da psicologia comportamental, por exemplo, para uma demanda específica que me era apresentada ali por algum Uma paciente. estratégia, né? Uma intervenção, até uma análise, né? Um olhar mais específico sobre determinados temas. Sabe uma coisa que eu acho que a gente teve uma felicidade da época da nossa formação, que foi pré-polarização, porque as coisas estão tão polarizadas e tão assim, talvez assim, o Facebook surgiu tipo na minha época de faculdade, sabe? Eu comecei, era Orkut ainda, então assim, a gente fala até de uma outra tecnologia, uma outra forma de se relacionar com informações, né?
e também de questões culturais, políticas e etc. Então, o que era muito forte na minha formação, não sei se na sua era também, mas assim, era muito marcado isso do respeito às diferentes abordagens, de que uma não renega a outra e que elas tinham uma pressão de que você precisa escolher uma abordagem para você ir casar com ela, ficar com ela a sua vida inteira. Isso tinha uma coisa de enrijecimento da psicologia, mas não tinha competitividade ou rixa, sabe, de uma abordagem com outra. Sempre foi, acho que uma das coisas mais assim surpreendentes que eu me lembro de ter aprendido. A primeira aula assim de psicologia foi que são psicologias sobre as diferentes abordagens, né? Porque também naquela época nem se falava tanto de psicologia assim, nem de psicoterapia como a gente fala hoje. Exato. Mas parece que a gente respeitava um pouco mais as teorias, a gente convivia melhor com E eu acho que isso é muito favorecido também pelo clima lá de Lorena, porque nós tínhamos praticamente um professor de cada abordagem. Apesar deles não ensinarem as abordagens naquele momento da nossa formação, cada um era de uma linha, e isso era muito bom, porque eles se respeitavam muito diverso, né? Né? E eu lembro que tinham caminhos muito diferentes ao mesmo tempo, ainda que numa cidade de interior, tinham trabalhos absolutamente relevantes para a sociedade, cada um na sua. Eu tenho muita memória disso. Sim. Então, a gente, na formação, teve essa oportunidade de conviver. Mas isso é uma herança salesiana, né? Dessa consciência da responsabilidade social, da generosidade como ato religioso, né? Isso é muito uma visão de Dom Bosco, né? Que acho que, pelo menos naquela época, era muito o espírito ali da Unisal e do nosso curso. Sim, era um clima Familiar. Eu tenho muita nostalgia, apesar de ter ficado pouco tempo ali, 1 ano e meio só, eu desejei, Mais marca, né? desejei de fato terminar o curso ali, mas na época foi difícil para mim, né? Eu tinha que me reorganizar financeiramente, enfim. E a minha família era daqui, então ficar ali era uma coisa muito desafiadora naquele momento, mas meu Deus, era um sonho ir para a faculdade. Eu amava. Acho que só faltou você falar um pouco ali, complementar das outras formações, né? O que Isso. mais foi chegando. E depois, né? E esse caminho até muito junto com você também. Eu fui estudando outras coisas. Eu estudei constelação familiar bastante tempo, fiz mais de uma formação, apesar de eu não ser consteladora, é um conceito que é familiar para mim, que é útil, inclusive, para a minha prática clínica. Depois, outras 2 formações que também fizemos juntas foi Psyche, que é uma técnica que trabalha com mudanças de crenças limitantes, né? E uma técnica internacional, inclusive, tanto o Psyche quanto o EFT que nós fizemos são formações internacionais, sempre buscando isso com o intuito de otimizar o nosso trabalho ali, aliviar, trazer alívio de dor, de sofrimento, das demandas que chegam para a gente. E também, se eu esqueci de alguma coisa, me lembra, né? Leis biológicas, que eu fui. Também você me apresentou ali no início da pandemia, foi a primeira formação que eu fiz ali, naquele ano de pandemia, 2020, e que eu gostei muito. Depois eu fui seguindo sozinha aí, fazendo outras formações dentro de leis biológicas e para a nossa prática clínica, eu penso que é um recurso absolutamente potente, principalmente para compreendermos o funcionamento dos sintomas psiquiátricos
todos aí da atualidade, né? Depressão e todos os comportamentos que a gente vê muitas vezes e a gente não consegue entender muito de onde vieram, como é que isso aconteceu. E a parte de psiquiatria das leis biológicas é muito potente para isso, né? Hoje mesmo eu estava com uma paciente e aí ela me contou uma coisa, eu falei, puxa, peraí, eu estudei isso essa semana, que eu estava revendo umas aulas, e aí conversei ali um pouquinho com ela sobre alguns conflitos que poderia levar ela ali a ter esse comportamento. Ela falou, nossa, faz muito sentido. Sim, vivi situações assim, né? E nossa, Os DHS, né? Os programantes nada mais são do que a manifestação dos complexos. exato, exato. São ditos de uma outra forma, né? Mas o próprio Jung já trouxe muito esse conceito do complexo e para a gente já era muito conhecido. Os complexos autônomos funcionando são as constelações esquizofrênicas. Total, sem dúvida. Mas eu penso que as leis biológicas, ela traz uma pitada de, pelo menos para mim, eu sou muito mental, eu gosto muito dessa coisa de entender as coisas, né? Como é que chegou... Um pouco mais lógica e um pouco mais concreta, né? Um pouco mais lógica. Também o campo junguiano, nossa, o que me assustava muito no começo é que é uma coisa muito solta, né? O pensamento do Jung ele escreve para ele fala para ele, né? Às vezes demora anos, fala e desfala, faz e desfaz. Às vezes a gente demora anos para cair um insight, entender um conceito e falar, puta merda, era isso. Escreve milhões de livros falando exatamente a mesma coisa. A mesma coisa nos milhões de livros. Mas é isso, assim. Mas eu sou outra terapeuta, assim, depois de leis biológicas, porque isso me ajudou a entender um tanto de coisa e fica fácil quando você explica para o paciente entende o porquê que ele está se comportando dessa forma, né? Ele entende que o modo dele se comportar não é a identidade dele, mas é um modo adaptativo que o cérebro dele encontrou diante da dor e do sofrimento. Isso, caramba, tem preço, sabe? Então, psicologia somada a tudo isso, e junto com o caminho da vida que foi acontecendo, né? De ter saído ainda uma jovem aí de Lorena, de ter entrado ainda muito. Eu entrei para o convento, eu tinha 17 anos, saí com 24, e aí depois me casei, tenho um casalzinho de gêmeos, enfim, fui fazendo junto com essa jornada profissional a minha jornada pessoal também. Sim. E você? Bom, minha história com a psicologia acho que começa no falecimento do meu pai, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, com 16 anos, o meu pai faleceu de uma forma abrupta, assim, consequência de um acidente que ele teve. E isso meio que me tirou o chão daquela vivência adolescente da fantasia, do heroísmo adolescente, né? Assim, foi uma bomba que explodiu na minha cabeça e um choque de realidade muito duro, assim. A vida é isso, né? E aí eu me lembro assim de passar. Eu tenho uma personalidade mais introvertida, eu trago as coisas muito para dentro para que eu consiga elaborar. E essa introversão ela ficou muito presente ali nessa fase, porque eu me sentia muito desconectada das minhas amizades. O que eu estava vivendo não fazia sentido para as minhas amigas, para os meus amigos, para os adolescentes da época, né? Era uma coisa muito fora da realidade deles, né? E aí eu fui
sempre foi na minha família uma coisa muito presente a teoria do espiritismo, né? Então, eu fui criada basicamente com a filosofia do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, sempre fez muito sentido que as coisas que a gente vive tenham sentido, que é uma das bases ali do Espiritismo, né? E de que estamos aqui para provas e expiações, para a evolução do nosso espírito. Então, por mais que eu estivesse ali lidando com uma das maiores dores da minha vida, o espiritismo, as leituras espíritas, a religião sempre fez parte, e esteve presente, foi que me ancorou e me sustentou. E aí eu me lembro assim o luto é depressivo, né? Mas de eu ter uma certa depressãozinha ali, de nada fazia sentido, né? E aí a única coisa que eu gostava de fazer, o que fez sentido, minha mãe falava: arruma alguma coisa para você fazer, arruma alguma coisa para você fazer. E aí quando eu tava de férias, eu fui no Projeto Renascer, que é um projeto que existe até hoje na cidade de Jacareí, que é da Fraternidade Espírita Batuíra, que eles oferecem cursos para gestantes e puérperas, cursos profissionalizantes que elas podem usar na área delas, assim, né? Acho que na época era alguma coisa, algum artesanato, informática, algo assim, e tinha uma amiga da minha mãe, muito querida, assim, muito pra cima, ela coordenava o berçário. E aí eu fui fazer trabalho voluntário cuidando dos bebês uma vez por semana no berçário. E era a única coisa que me dava alegria de viver, né? Eu me lembro até hoje de uma mãe me agradecendo por eu ter ficado com a bebê dela, e aí eu ver o brilho no olhar daquela mãe e eu ter sido útil. É uma gratidão, aquilo ali me reconectou com a vida, né? E aí juntou isso com a fase de ter que escolher alguma coisa para fazer. Antes disso, eu achava, até cheguei a fazer no primeiro ano do ensino médio, um técnico de 6 meses de um técnico de administração, porque eu achava que eu ia fazer administração de empresa igual minha mãe, né? Aí eu descobri que tinha matemática, eu não entendo nada de matemática, não durei 6 meses, foi sofrido pra caramba, porque não entra matemática na minha cabeça. Aí, quando eu descobri isso, me veio assim, tem a ver com cuidado. Então, aí eu pensei medicina, passo mal se vejo sangue. Pensei em enfermagem, passo mal se vejo sangue. Aí veio a psicologia e aí eu fui pesquisar sobre psicologia e eu tive assim o privilégio, a felicidade de ter estudado numa escola que tinha uma psicóloga que dava cidadania para gente, acho que no ensino fundamental e no ensino médio ela dava orientação vocacional. Então, eu fiz um pouco de orientação vocacional na própria escola com ela, e aí fui me inteirando, mas o trabalho dela foi fazendo sentido, né? E aí, depois que eu descobri sobre a psicologia, eu não tive dúvida nenhuma, assim, foi o único vestibular que eu prestei, né? Prestei para vários, mas quando eu fui prestar vestibular na Unisal, que eu coloquei os pés naquele lugar, que eu vi aquele jardim, senti a atmosfera daquele prédio, eu falei, é aqui. Antes Indescritível. de eu fazer a prova, eu já sabia que eu ia fazer a formação ali. Só conhecendo é um lugar muito especial, né? E aí, mas engraçado, você falou que você sempre pensou na clínica. Eu ainda, talvez, para me manter conectada com a minha mãe, eu achava que eu ia fazer para trabalhar com RH. Uhum. Eu entrei no primeiro semestre achando que eu ia trabalhar com RH, mas no próprio primeiro semestre isso já caiu meio que por terra, porque eu fui me apaixonando pelas abordagens, pelos processos da faculdade e vivi muito intensamente a faculdade, o que tinha de projeto para fazer eu fazia, o que tinha de estágio para fazer lá dentro eu fazia. Fiz
projetos tive bolsa, fiz projetos trabalhava no laboratório de avaliação psicológica, aplicando testes e fazendo monitoria com os alunos, né? Era muito prazeroso fazer parte daquela instituição. E eu gostava tanto que aí a gente ia se interessando pelos professores e a Rosana Pena, né, trazia pinceladas de Jung e eu fui me interessando, assistindo algumas palestras que ela fazia para promover o curso da pós. Eu me lembro da primeira palestra que eu assisti sobre Jung, acho que foram 2 dias de palestra. Eu saí os 2 dias sem entender uma palavra. Não entendia nada, nada, nada. Mas algo me chamava atenção ali, e aí eu fui continuando, continuando. No terceiro ano, eu fiz com a Dulce, ali na Clínica Paião da Rosana, um grupo de estudos sobre Jung, Vida e Obra, para entender um pouquinho o ano todo, e aí fui me apaixonando. E aí, por isso, no quarto ano da faculdade, eu já entrei na pós em psicologia junguiana. Porque não era uma abordagem. A gente tinha na Unisal, a gente tinha, assim, 2 semestres, eu acho, dava para escolher. No É, último ano, ah, tá. no quinto Lá ano, que no era só o comecinho, estágio. isso. No comecinho, o Jung, para mim, foi só uma. Eu não lembro nem dentro de que matéria, mas era tipo Teóricos da uma teoria, psicologia, alguma coisa assim. não era uma matéria, era. Uma pesquisa, um trabalho de É, pesquisa dentro de alguma matéria, né? exato. Eu não lembro se a disciplina chamava teorias, teóricos, não sei, algo do tipo, e que aí davam para você pesquisar ali, bem Isso. básico, né? Mas lá no meu curso tinha, sim, um ano, mas aí quando teve, na verdade, já tinha aprendido as coisas na pós, o que ajudou muito, porque aí você vai reconhecendo os conceitos e vai aprofundando, né? E aí a gente teve a sorte de se encontrar, porque eu comecei 2 anos antes, você tinha acabado de sair Tinha da acabado. faculdade, né? Por isso que a gente fez a pós juntas. E aí, quando terminei a faculdade, já comecei a atender no primeiro ano da faculdade, nunca trabalhei com outra coisa, sempre autônoma na psicologia, Eu né? também. Na mão, não passava nem Wi-Fi, o medo do negócio não vingar, porque a minha maior referência era minha mãe CLT, então eu não tinha muito traquejo. A faculdade não forma a gente para ser empresária, para ser empreendedora, né? A gente vai Zero. aprendendo, né? Mas a psicoterapia foi fundamental na faculdade e várias fases da vida. Sempre fiz psicoterapia na abordagem junguiana. Tive a sorte de encontrar terapeutas muito amorosas também. E aí, supervisão também, fazia supervisão da pós e outras supervisões por fora também, que é fundamental, né? A gente tem o nosso estudo ali das formações, dos certificados e o nosso estudo individual, mas é na supervisão que a gente escuta o caso do outro, ou na supervisão individual que a gente fala só do nosso, né? Tudo isso vai contribuindo para a nossa prática. E, e aí fui encontrando o meu jeito ali de me organizar. Eu sempre tive uma coisa, o meu modo administrador, ele é forte, ele existe também. Então, assim, desde o começo, quando eu percebi o que era o empreendedorismo, o que era ser autônoma, eu sempre fui muito organizada com relação ao fluxo de caixa, entrada, as saídas, a pagamento, a organização um caixa, uma poupança, digamos assim, para poder tirar férias, né? Então, isso foi me ajudando assim, a entender como fazer uma gestão de consultório, que hoje eu vejo que mas eu fui aprendendo na prática ali como fazer, né? E aí, através dos meus processos, eu fui conhecendo diferentes teorias que foram complementando a psicologia junguiana, né? Acho que a primeira delas foi a microfisioterapia e o Psyche,
né? Com a Pauline, que ela me ofereceu alguns equilíbrios de Psyche numa sessão de microfisioterapia, e aí eu fiquei encantada, e aí fiz diversas sessões de Psyche com ela, isso deu, assim, um up no meu processo, assim, abriu a minha mente de uma forma assustadora até. Tem uma Cláudia antes e uma Cláudia depois. E aí eu falava, como é que uma fisioterapeuta tem acesso a isso e uma psicóloga não tem? E aí fui buscar a formação, né? E daí, a partir de então, as portas se abriram e eu fui descobrindo um outro mundo do que hoje a gente chama das terapias integrativas, né? Que para mim faz muito sentido, porque foi uma integração ali de conhecimentos, né? Ali veio o Psyche, a constelação familiar, o EFT, as leis biológicas e a terapia floral também, que são as minhas bases ali de trabalho e de atendimento, e que complementam o olhar junguiano do processo e da vida, né? Porque todas as coisas que fazem sentido para mim, teoricamente, primeiro fizeram sentido na minha vivência, no meu corpo, na minha vida, no meu processo. É isso, é o que o Jung dizia, né? Você só leva o seu paciente até onde você já foi. Então, se você mesmo não passa por esses processos todos, tampouco você vai conseguir conduzir, nem conduzir, acho que não é nem essa palavra, assim, favorecer Facilitar, né, o processo do outro. favorecer o processo do outro. Sim. E aí, nesses anos de formação, como eu atendi 2 anos por convênio, né, nos primeiros 2 anos, depois de abrir meu consultório particular. E aí, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois, eu ficava tão sozinha, não tinha ninguém para tomar café comigo, ninguém falava oi para mim, ninguém perguntava como eu tava. Eu me sentia um ET. E aí eu falava, nossa, eu preciso arrumar alguém para conversar. E aí me veio um insight de dividir a minha sala com drywall, fazer uma obra e alugar outra sala. E também era uma das questões, né, dessa minha veia empresária, empreendedora, uma das que veio de uma preocupação, de uma ansiedade, eu preciso ter uma renda extra, né? E aí começou a surgir essa ideia de locar espaço e também teria alguém para trocar. E aí surgiu a Jéssica, eu terminei a obra com a sala locada, né? A Jéssica, um anjo na minha vida, maravilhosa. Estamos juntas até hoje. E aí, amigas foram aparecendo para sublocar a sala. E hoje, acho que 7, 8 anos depois, virou o que é o Lumen Terapias Integradas, que é um espaço terapêutico com 4 salas de terapias Maravilhoso! diversas. Um espaço maravilhoso, abençoado aí, para você que é de Jacareí e ainda não conhece. Nossa, tá perdendo tempo aí, tá perdendo a grande chance de poder ser cuidada nesse espaço tão potente. Sim. É um espaço que eu cuido com muito amor e a ideia ali é trazer um pouco dessa minha visão, né, da nossa visão de vida para o espaço, de que a partir do momento que a pessoa entra ali, tanto os terapeutas quanto os pacientes, eles estejam presentes, conectados, inteiros. E o objetivo é que o espaço acolhidos proporcione isso para todos, né? E trocas também, né? Justamente porque a vida do terapeuta às vezes é muito solitária. Solitária. A gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de trocas presenciais e a gente precisa de trocas online também, que a gente precisa sair da nossa bolha, a gente precisa sair da nossa cidade. Me fez muito bem fazer algumas formações em São Paulo, fazer formações com terapeutas de outras profissões, de outras abordagens. Essa troca é muito rica. Não só na psicologia, né? Mas assim, na área da saúde como um todo. Sem dúvida.
sem dúvida. É sempre bom essa conexão com pessoas que estão empenhadas na mesma causa que nós. Uhum, uhum, A gente se sente pertencente, a gente uhum. se sente Vivo? vivo. É outra história, né? Quando a gente se coloca também nesse caminho de ampliar o nosso conhecimento, bem aprendiz mesmo. Uhum. Eu sou muito aprendiz, assim, eu amo muito estudar, eu sou muito comprometida com isso. E, e é muito bom as pessoas que a gente encontra nesse caminho também, que a gente vai se. Vai trocando, que vai aprendendo, né? Que vai confiando, né? Uhum. É uma rede de apoio. É uma rede, exato, é uma rede. Quantas amizades, quantas boas amizades, né? Nós já fizemos por aí nesses cursos tudo da vida. Eu acho que é uma das coisas mais legais de ser terapeuta é É, encontrar pessoas de coração aberto, disponíveis para trocar, pessoas que olham um olho no olho, sabe? Pessoas que sentem, que tocam. Não tem um curso que a gente faz que a gente não sai com umas amizades. amizade e grandes, fora as grandes transformações, né? É. Que a gente já viveu experiências bem fortes aí nesses Nossa. cursos e, né, muito potentes e transformadoras para nossa vida. Sem dúvida Uhum, alguma, não tem valor, não tem uhum. valor monetário, né? No sentido A gente que ganha muito mais com isso, né? E acho que é um pouco do que nos move, né? Assim, se engrandecer sempre, né? Eu acho que desde sempre a gente tem essa fé e essa crença e essa esperança de que o que a gente dá para a nossa formação, para o nosso conhecimento, ele retribui. Né? Então, para mim, sempre foi assim, um privilégio poder investir numa formação, num curso. Eu vejo os conhecimentos como assim, ferramentas divinas e tecnológicas que estão a nosso serviço. Né? E acho que é muito importante a gente falar isso no mundo da psicologia, porque a gente vê tanta gente com mentalidade de escassez empobrecendo ali, né? Assim, eu acho uma incoerência o profissional que empobrece o trabalho do outro ou não tem coragem de investir na sua própria formação, né? Devido às diferentes realidades. Mas a gente precisa respeitar esses conhecimentos que estão disponíveis para a gente, né? Sejam eles pagos ou não. não, não, não. Isso dentro de todas as profissões. A sua profissão vai ser muito o reflexo daquilo que você entregar para ela. Exato. Você está Do entregando quanto escassez, você está entregando dor, você está entregando vitimismo, pequenez, ou você está entregando coração, potência. potência, né? Realidade, vivência. E me fala uma coisa, né? Eu sempre penso que a profissão que a gente escolhe, ela está a serviço dos emaranhados do nosso sistema. Oh. No seu sistema, ter escolhido psicologia, qual é o sentido que tem dentro da sua família, da história da sua família? Pensando ali na parte paterna, eu acho que o sentido é trazer recurso de autocuidado que faltou em diversas gerações, de antes, de durante e de depois, né? E pensando. Ah, peraí, deixa eu só. Participação especial da PEN. Pausar aqui, porque chegou o pai da pequenininha e ela deve estar querendo ele. Peraí. Vai lá, vai. Pronto. E aí eu ia falar da parte de mãe, né? E por parte de mãe, eu acho que se permitir ser vulnerável e ser forte ao mesmo tempo,
sabe? Se humanizar, sair um pouco de um padrão de mulheres salvadoras, mulheres fortes demais, né? Então, acho que ambos caem um pouco para esse lugar do autocuidado, da descoberta do autocuidado e do empoderamento de a gente não pode fazer nada com a nossa história que já foi, mas a gente pode fazer muita coisa aqui, agora e daqui para frente. Exato. Exato. Para mim, eu penso que do meu lado, do meu sistema paterno, talvez a minha escolha esteja ligada com o desejo e a autorização que eu fui sentindo para olhar para as sombras e para sair do amortecimento emocional. Vejo muito por esse caminho, assim, é como se o meu próprio processo de evolução me autorizasse sentir por aqueles que não puderam sentir, não puderam olhar, não sentir, sentiram, mas não puderam acolher e expressar o sentir, e olhar para as sombras. Uhum. E de mãe, eu vejo como a possibilidade de trazer sentido e esperança. Uhum. Uhum. Principalmente para as mulheres da minha família, assim, ser meio que pioneira, assim, sabe? Talvez eu tenha sido a primeira pessoa do meu sistema, tanto de pai quanto de mãe, que fez psicoterapia pela primeira vez. Então, isso para mim é. Nossa, É transformador, né? formador e ao mesmo tempo é muito o meu lugar de honra do meu sistema, sabe? Eu faço por mim e fazendo por mim, de alguma forma, eu faço por todos vocês que não puderam. Uhum. E esse olhar que a gente está trazendo aqui, ele é um olhar simbólico que faz sentido em todas as profissões, né? Até porque em todas as profissões, todos os trabalhos, todos os serviços, existe um nobre servir. E quanto mais a gente consegue se conectar com a nobreza e o valor desse servir, mais sentido isso faz na nossa vida, mais preenchido a gente fica de si mesmo e mais a gente se empodera no rumo ali da nossa trajetória. Sem dúvida. Porque precisa de um pingo de esperança e de fé para suportar o dia a dia, né? Do trabalho, do mercado de trabalho, da profissão e etc. Os desafios todos, e, enfim. Uhum. Também que chegam para nós, que não são, né? Ninguém vem contar que a vida está supimpa e caminhando bem, são dores terríveis que as pessoas trazem E as nossas, né, que também existem, e mesmo assim a gente precisa estar lá suportando a dor do outro, apesar de estar sentindo as nossas. comprometidas com a própria psicoterapia também. Acho que essa é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu priorizo muito. Para eu cuidar do outro, eu preciso antes estar cuidada. Então, é imprescindível. Não confiem em terapeutas que não fazem terapia. Não confiem. Tava falando no café essa semana sobre isso, né? De que o terapeuta que não faz terapia é o prato cheio para projetar suas sombras no outro, se misturar e abusar do suposto poder do terapeuta através dos seus conhecimentos para ficar na figura do salvador e compensar aí a sua inferioridade, sua vulnerabilidade, suas sombras, né? E aí cagar no processo do outro. Sem dúvida.
Sem dúvida. É isso? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre Eu a... acho que a gente precisa falar um pouco também qual é o nosso serviço hoje, né? Ah, bom, claro. Sim, porque falamos da nossa trajetória, da nossa teoria, né? E falar um pouco da nossa prática. Hoje eu atendo em psicoterapia presencial e online, presencial em Jacareí, no Lumen Terapias Integradas, online em qualquer parte do mundo, né? Hoje, graças a Deus, ali com pacientes que já me procuram ali, conhecendo um pouco da minha abordagem, da minha linha de trabalho, né? Que é incluir esses diferentes olhares, né? E também administro o espaço do Lumen, né? E também atendo em sessões avulsas, né? Das técnicas e psicoterapias breves, de constelação familiar, individual e em grupo, Psyche, terapia floral e EFT também. Uhum. Bom, eu hoje atendo só online, é uma modalidade que, para a minha logística de vida hoje, pós-pandemia, já pandemia, e depois acabei ficando no online, aí a questão aí com as crianças que eu tenho, então o online é o que me atende hoje, também do mundo inteiro, já atende gente de inúmeros brasileiros, apenas brasileiros, porque pela língua, do mundo inteiro, e também sessões avulsas com as técnicas integrativas também, mas hoje também apostando em sessões avulsas de psicoterapia, não psicoterapia, né? Talvez chamar de o que a gente chama pelo conselho de plantão psicológico, uma espécie de plantão psicológico para demandas pontuais, onde as pessoas se disponibilizam ali a olhar para suas questões, seja porque elas escolhem dessa forma pontual, seja por dificuldade de manter financeiramente um processo de psicoterapia clássico. Sim. Eu também esqueci de um dos serviços que é a supervisão de psicólogos e terapeutas, que também adoro. Até o momento só tenho supervisões individuais, mas estou sentindo um chamado grande ali para supervisões em grupo, porque eu gosto muito, é uma coisa que me mobiliza, é uma troca muito rica, e faz muito sentido. Exatamente. Também oferecemos este serviço para acompanhar tanto jovens recém-formados, quanto terapeutas que estão aí começando. Experientes, né? Até porque a gente também, né, vive ali em supervisão, em cursos, em informação, em trocas, né? Constantemente reciclando, vendo, sendo vistas. E até assim, muitas vezes hoje, né, como esse leque aí de terapias se abriu para um número imenso de pessoas que querem trabalhar com isso, muitas vezes essas pessoas não têm acesso, conhecimento ao funcionamento da psique. Então, é de grande relevância e necessidade que essa pessoa busque esse conhecimento para que o seu trabalho ele seja, acima de tudo, responsável. E não só a psique, os conhecimentos da psique, mas da parte ética também, né? Também. Que a nossa formação em psicologia traz muito, e um curso breve de terapia não vai conseguir englobar isso, mas a supervisão, ela cuida desse enquadramento, dessa asepsia que é necessária ali no setting terapêutico para que o processo flua. O enquadre, o setting terapêutico, a importância do Para a proteção sigilo. do paciente e do terapeuta também. Né? Para que ele não se esfole demais na dor do outro ali. Né? E eu achei que a gente ia falar uns 20 minutos só. Né? Parece que eu não conheço a gente. Né? Falamos uma hora. Vai. Isso que por cima.
É isso. Estamos disponíveis Uhum. para você que deseja olhar com profundidade para as questões da sua vida, buscar sentido, se aprofundar em temas aí que você deseja. Refletir, ter um olhar simbólico para a vida, né? Teremos aí um episódio por semana, talvez ali, a gente vai ver a frequência ainda, né? Mas trazendo. Vamos nos comprometer a um episódio por semana. Acredito que seja uma boa frequência. Sim, e possível, né? Aplicável. Né? Possível. Trazendo temas que fazem sentido para a gente, que a gente sente que vão enriquecer também o processo de vocês. Exato. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe. E pode também deixar a sua dúvida, o seu comentário. Uhum. Sugestão de temas também aceitamos. Sugestões de temas. E também nos encontrar nas redes sociais, o meu @psijusantos e o seu? @Clau Oliveira Psicóloga. Vamos deixar também na descrição do episódio. Uhum. Um beijo, gata! Gratidão, amor. Um beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau.